Nem todos os maus momentos da minha vida foram o bastante, não me levaram ao fracasso. Mas não posso negar que nesses momentos eu pude entender quem sou e como estou. Como ovelha ferida e sem pastor voltei, como o filho pródigo, errante eu me comparei. Senhor, errei, consciência tomei, a luz cheguei, caminho encontrei, e no seu amor eu seguirei. Filho de Davi, olha para mim, vê como estou e onde eu cheguei. Eu grito para me ouvir, é porque sei que estás aqui. Escolheste este lugar para que eu volte. Filho de Davi, olha para mim e vê como estou e onde eu cheguei. Eu grito para me ouvir, é porque sei que estás aqui. Escolheste este lugar para que eu volte, para que eu volte a enxergar. Nem todos os maus momentos da minha vida, eles não foram o bastante, não me levaram ao fracasso. Mas não posso negar que foram nesses momentos que eu pude entender quem sou e como estou. Como ovelha ferida e sem pastor voltei, como o filho pródigo, errante eu me comparei. Senhor, eu errei e consciência tomei, a um cheguei, mas o caminho eu encontrei. E no seu amor eu seguirei. Filho de Davi, olha para mim e vê como estou e onde eu cheguei. Eu grito para me ouvir, porque sei que estás aqui. Escolheste este lugar para que eu volte. Filho de Davi, olha para mim e vê como estou e onde eu cheguei. Eu grito para me ouvir, é porque sei que
estás aqui. Escolhesse a Rede Vida de televisão, o programa Acredite, para que eu volte, para que eu volte a enxergar. Deixa Deus curar a sua cegueira. Quero lembrar você que não é descolamento de retina, nem glaucoma, nem catarata, nem ter nascido cego as piores cegueiras. A pior cegueira é aquela quando eu não quero enxergar. Então, por favor, volta a enxergar teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, tua esposa, teu esposo, teu amigo. Volta a enxergar. Volta a enxergar aquilo que você é. Você é uma obra-prima de Deus. Muitas vezes nós nos tornamos cegos por opção, porque não queremos mais voltar a enxergar aquilo que Deus fez tão lindo na nossa vida, tá bom? Deixa Deus curar essa cegueira. Meu amigo Laércio, vamos conversar mais um pouquinho aqui sobre esse livro. Ô Laércio, você pesquisou então Papa João Paulo II, São João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco. O que esses três falam em comum sobre a realidade das novas comunidades? É interessante, Dunga, a gente vai na história, né? O livro, eu costumo dizer que ele é composto de duas partes. A primeira parte, ela traz essa historicidade. Nós pegamos ali nos 3 primeiros séculos da igreja, passa pelas 4 grandes ondas evangelizadoras, o discurso do Frei Raniero Catalamessa, tal. Mas o Papa São João Paulo II, ele faz, na vigília de Pentecostes, no ano de 1998, ele vai chamar as novas fundações da primavera da igreja. Foi assim primordial essa fala do Papa, onde tinha mais de 450 membros de novas comunidades. E o Papa São João Paulo II, ele busca, ele traz na história, desde a patrística, no surgimento das congregações religiosas. Então a gente vai vendo que o Espírito Santo ele não repete, mas ele atualiza aquilo que já se vivenciou nos primórdios da igreja. Dando salto no Papa Bento XVI, emérito, ele faz um discurso teológico, aí é uma fala já um pouco mais complicada, né? O Papa Ratzinger, ele faz uma teologia mais detalhativa. Aliás, campeão, né? Igual a ele vai ser difícil. Muito profundo, né? E então ele fala da igreja enquanto instituição e carisma, e ele vai falar também dessa primavera. E ele cita Karl Rahner, um teólogo, padre que já é falecido, que ele dizia nos primórdios da igreja, você lendo a história da igreja, dos acontecimentos, com a internet, com a indústria, nós estamos falando do século XIII até o século XVIII, com a indústria antidepressiva crescendo, as indústrias farmacêuticas, enfim, ele traz esse apogeu e fala da importância da igreja enquanto instituição e enquanto carisma, que o Espírito Santo ele sopra esse ar sobre essas fundações. Maravilhoso. Eu trago esse fundamento do Papa Bento XVI, e aí o Papa Francisco, essa foi uma alegria, porque o livro, para ele estar atualizado, porque está na distribuidora, em várias livrarias católicas, e já surge o convite de alguns fundadores e escritores para a gente escrever uma coletânea sobre isso, né? Quem sabe a gente até convida você para participar desse projeto aí maravilhoso. Então, sistematicamente, a fala do São João Paulo II como a primavera da igreja, Ratzinger falando da instituição e carisma, que dá credibilidade, e o Papa Francisco ele faz também alguns discursos as novas fundações, trazendo essa importância. E é no papado do Papa Francisco que ele cria o CARES, né, que é esse serviço ele deixa de existir o ICLES, que representa a Renovação Carismática Católica, no de Catério para os leigos lá em Roma, e também a Fraternidade Católica, junta apenas um serviço de comunhão, e o Papa Francisco vai dizer que as novas fundações, os movimentos, não engaiolem o Espírito Santo, que ele é livre para soprar, e aí surge o comunismo espiritual, ou seja, dando essa liberdade, essa ampla, como você disse bem a palavra, essa aventura do Espírito Santo, porque é impressionante, olhando a história, e olhando para o Brasil e em outros países, como que os carismas não se repetem, né, Dunga? Você tem essa experiência, é muito rico. Verdade, não, a gente que anda esse Brasil afora, né? Esse final de semana passado, por exemplo, eu estive na comunidade Obra de Maria, lá na Casa de Missão de Rondônia, lá em Vila Velha. Aliás, Vila Velha não, Porto Velho. E pude ver o carisma da Obra de Maria, que é evangelizar de todas as formas com alegria, né, sendo vivenciado naquela região remota do Brasil.
né? Apesar de ser uma capital, mas é uma capital longe de tudo, Porto Velho. E ali pertinho do Acre também, e toda aquela região amazônica, toda a realidade. E a gente percebe que cada carisma vai a um encontro, né? E ali a gente pode perceber novas vocações sacerdotais vindo das comunidades ribeirinhas, das tribos indígenas, e tudo isso sendo fecundado por um carisma de uma comunidade, sendo que o Brasil tem centenas de comunidades, e é bonito ver isso aí. Então, olha aqui, gente, para você que é membro de uma comunidade, como eu fui durante 27 anos, volto a dizer, devo muito à Canção Nova, e amo a Canção Nova. Hoje vocês me veem aqui na Rede Vida, que é também uma TV católica maravilhosa, mas toda a minha formação espiritual eu devo à Canção Nova, ao padre Jonas Abib, aos formadores daquela comunidade. Então, eu sei do que eu estou dizendo. Então, você que é membro de uma comunidade, agora você tem aqui, olha, um livro para dar ainda mais sentido àquilo que você vive dentro do seu carisma, baseado naquilo que os 3 últimos papas disseram sobre essa realidade. Então, é um tremendo de um material. Mas a gente volta a conversar daqui a pouco, porque agora nós vamos falar de café, bolinho e teologia. E hoje, gente, o tema, olha, o novo Salvador. O que será que o professor Felipe Santos preparou para nós? E o quadro do Café, Bolinho e Teologia dentro do nosso programa, ele é muito especial, porque ele vai colocando vontade em nós, o desejo em nós, de nos aproximarmos um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero mandar um grande abraço a todos que fazem parte da editora Ave Maria. A Ave Maria está há mais de 120 anos no Brasil, e foi a primeira editora a traduzir a Bíblia em português do Brasil. Antes disso, nós não tínhamos a Bíblia em português. A primeira edição em português da Bíblia aqui no Brasil foi justamente a editora Ave Maria. Então, é uma alegria poder dizer isso, e uma profunda gratidão a toda essa instituição também. Então, vem para cá o som dessa banda, o meu querido amigo, filho e companheiro de missão, professor Felipe Santos. E aí, tudo bom? E aí, prazer, aqui, tudo bom? Seja bem-vindo. Vamos tomar um café junto aqui, né, gente? Vamos tomar um cafezinho? Vamos fazer um brinde aqui. Aperta aqui que eu seguro a xícara aqui. Ô, Lércio, é o seguinte, aqui é café raiz, tá? É sem açúcar. Sem açúcar. Tá, esse é o verdadeiro café. E hoje, quem fez o café hoje, galera? Não sei. Não sabe? Hã? Eu acho que foi a menina lá, como é que é o nome dela? A Jô? Acho que foi a Jô, hein? Vou fazer um brinde aqui. Um brinde? Jô, muito obrigado. Mas muito obrigado também quando o Paulinho prepara para nós, quando o pai prepara para nós, mas hoje foi a Jô. Deixa eu ver, está quentinho, hein? Teve um dia que fizeram o café muito cedo, fizeram aquela cafeteira italiana e colocaram aqui no programa para nós. Você lembra disso, né, Aline? Acho que você fez por querer aquele dia, viu? Foi sim. Mas a gente tomou um gole daqueles golão mesmo, entendeu? Foi muito bom. Você imagina a gente tomando aquele golão de café gelado e fazendo carinho de que estava gostoso. Oh, Aline, você me deve isso aí. Mas ao contrário desse aqui, está maravilhoso, gente. Bom, tema hoje, o Novo Salvador. Novo Salvador. É interessante o seguinte, eu gosto de buscar ali nas entrelinhas da Bíblia e ao longo da história da igreja algumas coisas que dificilmente nós percebemos esses detalhes importantes, né? Como, por exemplo, o Salvador. Hoje é muito fácil, né, você explicar para alguém, né, sobre Jesus. Quem é Jesus? Jesus, o cara que nasceu lá, é o Cristo, é o Salvador. Tem 2000 anos de história. É isso, e é fácil. Você tem incontáveis livros aí sobre esse tema, né? Quem não é da igreja, escuta esse nome. Quem não é da igreja, olha, sabe identificar o que é. Então, muitas vezes nós não nos damos conta, né, do quão imersos estamos dentro desta visão, né, de certo e errado, sagrado e profano, do que salva, do que leva à perdição. E nem sempre foi assim. Então, é legal
quando nós pegamos, né, como por exemplo, né, a Bíblia Ave Maria, gosto muito da edição de estudos, porque nas notas de rodapé tem os comentários, né, com um olhar mais histórico que fala sobre a situação da civilização naquele tempo. E entender, né, a pessoa de Cristo, as naturezas de Cristo, sempre foi um grande desafio, né, para as pessoas que compõem a igreja. Até hoje nós temos confusão um pouco sobre isso. Por mais que a igreja faça lá os seus documentos, tenha lá no catecismo o que o que são essas naturezas de Cristo, por que ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, porque ele não é semideus, porque ele não é apenas Deus. Então, por mais que tenhamos diversos documentos sobre esses temas, ainda assim existe, às vezes, uma confusão. Mas imagina no tempo em que o modelo de Deus era diferente, o modelo de deuses era diferente. As pessoas, os sacerdotes que representavam esses deuses eram diferentes, tinham um comportamento diferente, tinham rituais diferentes. Então demorou muito para que ficasse claro para a civilização o que é esse novo Salvador. O que é... Que era ao mesmo tempo esperado, era anunciado pelos profetas, mas que ainda não se conhecia. Coisa, vai chegar, mas quem é? O que vai ser, né? Pode colocar o primeiro desenho. Por favor, aqui. É interessante o seguinte... Lembrando que tudo que está em vermelho, é sempre bom a gente lembrar, era o domínio romano na época que a Bíblia chama na plenitude dos tempos. Então, tudo que está em vermelho aqui, galera, Felipe pintou aqui, era o Império Romano. E é interessante o seguinte, aqui dentro e fora, né, mas vamos focar dentro do Império Romano. Conforme Roma se expandia, conforme ela levava as suas legiões, né, para mais longe, os limites do império aumentavam e existia toda uma administração interna para que você reduzisse ao máximo, né, os conflitos internos. Então, ficaria mais fácil de você dominar, administrar esse império gigantesco. Então, assim, por mais que você tivesse ali um mosaico de povos, imagina, diversas tribos, diversos clãs, diversas classes sacerdotais, diversos templos, cada um com seus respectivos deuses, mas você conseguia colocar ali todos sob a águia de Roma. Então você tinha dentro daqueles templos... povos bárbaros, nações, né, estruturadas. Muitas vezes não tinham o seu alfabeto ainda, tinha somente a língua falada, não tinha a língua escrita. E dentro dos altares ali, dentro das suas festas, das comemorações de cada uma dessas civilizações, existia ali o momento de sacrificar a César, de entender que César também era sagrado. Então você tinha ali uma certa liberdade para continuar com os cultos locais, mas a condição, né, o preço dessa liberdade é o quê? É pagar tributo a Roma e entender que, acima de tudo, existe um cara que tem o título de César, né, e você deve sacrificar, além dos seus ídolos, além dos seus deuses, para esse cara também. Ponto. Ou seja, por mais liberdade que eles tinham de culto, mas o tributo tinha... No final de contas, quem ia receber tudo que era César, era Roma. E aí Roma. Que é interessante o seguinte, não eram todas as civilizações que esperavam um Messias, esperavam um Salvador. Aquelas pessoas ali interpretavam até, muitas vezes, a ação dos romanos como, de certa forma, uma permissão do seu respectivo Deus, um enviado do seu respectivo Deus. Não tinha como você separar, naquele tempo, a fé da ciência. Então, tudo que acontecia não era só uma ligação, uma negociação, não era só uma relação política. Era também uma ordem, né, uma permissão divina. Então, a cabeça, a consciência daquelas pessoas funcionava de forma diferente de hoje. Hoje nós separamos um pouco as coisas, né? Naquele tempo, pensar, né, poder do Estado e o poder religioso de forma separada, isso era praticamente impossível, né? Era inconcebível. Então, essas coisas aconteciam ali. Então, você tinha algumas civilizações que esperavam
um certo juízo final, que esperavam um certo Salvador, que esperava que tudo continuasse como estava mesmo, que é assim que manda os deuses, e vida que segue. Pode passar o próximo desenho? Opa, aqui está um conjunto de alguns deuses. Explica para cada um desses. E aí, essa figura é um deus daquela época. Isso, nós temos diversos modelos, vamos pensar assim, de deuses, né? Aí eu quis dar destaque aqui, vamos pensar, né? Afrodite, Hera, aqui geralmente deuses gregos, né? Atena, Poseidon e aqui atrás Hades. Então, são formas de enxergar as coisas também, né? Você tem Atena, deusa da sabedoria e deusa da guerra. Você tem Afrodite como a deusa da fertilidade. Você tem Hera, a deusa mãe, a rainha do Olimpo, a deusa das famílias. Você tem o Senhor dos Mares, né? na personificação de Poseidon. E o mais interessante, né? Que é o Hades, o senhor do submundo. Aquilo que hoje nós chamamos de inferno, submundo, limbo. Naquele tempo, eles pensavam o submundo um pouco diferente do que nós imaginamos ser o inferno. Porque quando nós pensamos hoje, o pós-vida, você tem um destino ali, se você foi bom, você vai para o céu, se você foi ruim, você vai para o inferno. Não, aqui tinha a morada dos mortos. Você é um mortal e se você não alcançou a graça, se você não é um favorito de alguns deuses, você não vai para os Campos Elíseos, você simplesmente vai para o mundo dos mortos. Ou se você fosse um viking, não vai para Valhalla, você iria para o Hades. Mais ou menos isso. Você tinha ali um destino final. Então, é interessante que os primeiros líderes da igreja, eles vão ter um desafio muito grande, né, de paciência com toda essa cultura que é muito mais antiga que o cristianismo. Como mudar isso na cabeça das pessoas? Como pensar diferente, né? A fertilidade, o dom da vida, né? Essa coisa de o homem como co-criador, né? Isso é uma visão nossa, ninguém nunca pensou isso antes, não dessa forma. Existe um único Deus que faz o homem à sua imagem e semelhança para criar junto com ele. Não, antes os homens eles existiam simplesmente para honrar os deuses e seus criadores. Essa era a função do homem, como se fosse uma relação de empregado e patrão, servo e senhor. Com o cristianismo é que essa visão começa a ser mudada, né? Quando Jesus vem ensinar o Pai Nosso, é um ato inédito na civilização. Você pensar o Deus, o Criador, na condição de Pai, isso não existia antes, né? Então é interessante que todas essas formas de imaginar o sobrenatural, de imaginar aqueles que regiam a vida das pessoas, né, aos poucos foi mudando. E aí que entra em cena o Messias. Pode passar para o próximo desenho. Que ele vem de uma forma completamente inesperada. Ele está no alto, como os deuses, quando vão para o alto e mostram a sua glória, o seu poder, a sua capacidade de resolver o problema daquele que estava pedindo, né, por sua ajuda, ele vem de uma forma completamente inesperada. Ele vem usando uma pena de morte que não era da civilização dele, né? O natural seria o apedrejamento, não seria a morte de cruz. Ele vem usar essa cruz que é a morte era mais desonrosa daquele momento. Então, ele vem, ele é erguido, aí morre aparentemente, parece ser uma grande derrota, e é incrível porque ele vai frustrar, de certa forma, a esperança de todos, porque esperavam, né, aqueles que esperavam o Messias esperavam um líder guerrilheiro, esperavam um guerreiro que ia espantar os romanos, ia esperar alguém que realizasse algum sinal como as lendas dos deuses pagãos antigos. E quando esse Messias vem e mostra um modelo diferente de salvação, né, surpreende toda a civilização. E, aparentemente, aquilo que parece ser uma derrota se transformou a maior vitória. E, com este ato, nós temos aí um novo modelo de Salvador, um novo modelo de salvação, um novo modelo, né, daquilo que espera, né,
o homem após a sua morte. Então, essa presença de Jesus na civilização mudou para sempre a cabeça, a consciência e todo o caminhar da civilização. E morte, sepultamento, ressurreição deu sentido a tudo aquilo que nós vemos hoje. Porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, pois é, nada teria sentido. Por isso que esse é o nosso Salvador. Bom, www.professorfelipesantos.com.br, você pode entrar lá e tem muita coisa bacana, mas muita coisa bacana mesmo. Então, e pode seguir também nas redes sociais, @Prof. Felipe Santos. Beleza? Isso aí. Então tá bom, então. Tem coisa nova vindo aí? Tem coisa nova vindo aí. Já temos 3 módulos, que é de Mariologia, Teologia da Libertação e Cartas Paulinas, e está saindo agora um módulo de estudo bíblico, ensinar a galera um pouco da história da Bíblia, o que contém alguns livros ali da Bíblia e como a pessoa pode estudar em casa, né? Como que ela vai colocar a Bíblia dentro do seu cotidiano. É 5 minutinhos só que você precisa, não é tão complicado assim. E o outro é o módulo de angiologia, porque muitas vezes as pessoas confundem um pouco o que a igreja ensina com toda essa cultura de misticismo que nós temos aí, uma mistura de anjos com figuras folclóricas. Então, para que a gente entenda o que a nossa mãe igreja ensina, criamos esse módulo de angiologia. Fantástico, galera. Bom, entrou com rock and roll, sai com rock and roll. É isso aí, nosso querido professor Felipe Santos. Valeu, parceiro. Valeu, Olha só, o nosso querido padre Marcelo Rossi é finalista do prêmio IBEST 2022 na categoria Personalidade Religiosa. O prêmio IBEST, há anos, é o maior prêmio da internet no Brasil. Promove e reconhece personalidades e causas em mais de 70 categorias. Para votar no padre Marcelo Rossi, acesse, anota aí, app.premioibest.com e encontre a categoria Personalidade Religiosa. Aqui no QR Code, que está aparecendo agora aqui na tua tela, tem um link direto para você votar. E vota lá, Padre Marcelo Rossi. Vamos trazer para nós aqui, gente, para a Rede Vida esse título aí, porque o Padre Marcelo Rossi é nosso! É isso aí. E no batismo de fogo nós vamos botar maior fogo também, tá legal? E ele fica assim, meio sem graça, mas eu vou fazer a propaganda assim, tá legal? Vote, Padre Marcelo Rossi. Bom, eu vou agora me despedir do meu amigo aqui, mas assim, com o livro na mão, vou mostrar esse livro. Obrigado, esse livro é meu, tá bom? E eu quero dizer para você, Lércio, parabéns, cara, parabéns. Obrigado. Deus te abençoe, que você seja super bem sucedido nessa caminhada como autor de livro, como fundador de comunidade, como evangelizador, e o programa Acredite vai estar sempre de portas abertas para você. Eu agradeço, Dunga, e que saudade. Eu sigo o professor Felipe Santos, que riqueza de conteúdo. E é isso aí, a igreja precisa desses novos teólogos de uma maneira diferente, né? Mais lúdica, né? Bacana, né? Recomendo, tá bom, gente? Legal. Dunga, eu que agradeço a você, em especial, toda a Rede Vida, a todos vocês por essa oportunidade. E o livro está à disposição aí na... Como é que eu faço para encontrar? Distribuidoraloyola.com.br. Loyola, bicho, que bacana. Tá bom? Isso aí, bacana. Legal. Deus abençoe, Obrigado. Grande abraço, apareça sempre aqui. Legal. Qualquer novidade, liga para a Aline manda tudo aqui, a gente convida e a gente vem aqui pro programa. Fechou. Valeu, Lércio. Obrigado. Um abraço. E eu encerro cantando para você a música Vai Caminhar. Daqui a pouco a gente vai voltar para a gente poder rezar e encerrar o programa em alta, né, gente? Nessa sexta-feira, preparar o nosso coração para o sábado, dedicado a Nossa Senhora. E no domingo, é claro, é Dominus, né? O dia do Senhor. Mas eu canto para você, vai caminhar. Vai lá, banda, com vocês agora e comigo aqui também. Vamos embora. Essa eu ofereço para você que deu uma cansadinha, meio, sabe, meio esgotado. Deus quer você caminhando. O processo da cura, ele vai acontecendo ao longo de cada passo que nós damos nessa caminhada. Sem forças pra recomeçar, senti vontade
de gritar. Vem, Senhor, vem me curar. E ao coração vem me falar. Quero voltar a escutar, sem medo, a ti vou me entregar. Pois eu sei, se contigo caminha, eu terei forças pra continuar. Vai caminhar na estrada, eu vou te curar. A cada passo junto a mim, verás que não chegou o fim e nada vai poder te deter se começar a crer. Se gritar por compaixão, os meus braços te sustentarão. Sem forças pra recomeçar, eu senti vontade de gritar. Vem, Senhor, vem me curar. E ao coração vem me falar. Quero voltar a escutar, sem medo, a ti vou me entregar. Pois eu sei, se contigo eu caminhar, eu terei forças pra continuar.